Hello, people! Peoplezinhos de meu coração! Muito good morning, a nossa Friday aqui na primeira série. Vamos trabalhar, porque sexta-feira também é dia de estudar e estudar com alegria, com afinco, porque conhecimento é bom demais. Conhecimento é libertação, conhecimento é coisa maravilhosa. Ninguém consegue te roubar o conhecimento, então estude, aperfeiçoe-se, todo mundo é bom em alguma coisa, descubra naquilo que você quer operacionar, realinhe as suas velas para o objetivo que você quer chegar. Aprenda a descansar, nunca a desistir. E você vai ver que na manutenção de boas sementes, você vai ter uma colheita maravilhosa. É o que eu desejo para você, não somente hoje, mas na trajetória de estudos que você tem aí feito nos últimos tempos, tá? São maravilhosos esses meninos. O grande Gabriel marcando presença. Gabrielzinho já é o nosso chaveirinho da sorte. Chaveirinho aí, adotado na época pandêmica mais acelerada e que até os dias de hoje somos aí parceiros desde quando Gabriel ainda fazia tão somente o ensino médio. Hoje Gabriel já é universitário, começou as aulas na semana passada, salvo engano, não foi, Gabriel? Universitário, estuda pela parte da tarde, parece-me. Muito feliz com a tua vitória, querido. Você ainda vai nos visitar como formado. E aí será um privilégio, né? Vamos aí marcar um dia para visitar Belém do Pará. Eu vou te conhecer pessoalmente, querido. Gente, objeto do conhecimento, discurso direto e indireto. Olha, tudo bom, William? Bom dia. O discurso direto e o discurso indireto, nós temos como verificá-los, né? Questões de tamanho, questões de sinalização, às vezes nem sempre, às vezes você pode encontrar, como nós fizemos na aula da semana passada, a própria predisposição da imagem que nós trabalhamos, que era uma pessoa fazendo um discurso, né, obviamente discurso direto, e na mesma ocasião aparecia um repórter falando sobre o que essa pessoa tinha comentado no discurso dela, né? Era uma pessoa falando de empresa e aquela coisa toda, tá? Então, observe como eu tenho, dentro da própria estrutura, da própria organização, da silhueta do texto, né, do gênero textual, verificar a presença, né? A presença do discurso direto ou do discurso indireto. Além do mais, senhores, nós vimos que é muito comum a presença do discurso indireto, por um exemplo, em notícias, manchetes de jornais. Nós também temos a presença do discurso indireto. Aonde também, professor? Vamos lá? Cartazes eletrônicos que visam a orientar um público, no geral, com relação a certas práticas. Isso a gente observa muito em logradouros públicos, aeroportos, tá? Você consegue visualizar em muitos lugares, tá bom? Passamos aí uma atividade, o objetivo, claro e evidente, é o reconhecimento da tomada dessas estruturas e o que ele impacta na língua portuguesa. E nós temos aqui a parte, né, chamada de resolução de questões durante a aula, e sempre eu volto a enfatizar, eu já deixei aqui para vocês, o para casa, que vai do slide 62 a 71, né, o para casa. Se você não localizar ou ficar com dúvida, não se preocupe não, pois ele vai trazer para você, senhores, né, uma cartela onde tem para casa, tá? Lembrando que toda aula posterior eu começo a resolver essas questões do para casa, tá? Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função
de interesses pessoais e coletivos. Aqui é a nossa parte de tarefa para casa. Fica ligadinho porque nós vamos resolver, né, algumas questões que foram deixadas para nós. Presta atenção aí que a primeira, ele traz uma imagem. Dentro dessa imagem que é muito comum, né, dentro dessa imagem que é muito comum aparecer, né, esses gêneros textuais, multimodais, semióticos, né, que são cartoons, tirinhas, charges, né, cartazes. É muito comum você estar trabalhando com essa visão de gêneros textuais. É uma coisa que você já vai abrir sua prova e dizer, eu sei que tem. Né? Outro detalhe, você vai observar que tendo como base a fala I don't care, daquela música, né? I don't care, tá? O item que completa, então, se você analisar, nós temos dois momentos, né? I don't care, Helga said. No segundo momento, ele colocou aí, ó, Helga said, I don't care, né? Tá vendo aí? Tá bom? Olha só o que é que vai acontecer. Pela própria característica de sinalizações, eu consigo visualizar que eu vou ter que sair de um discurso direto para o discurso indireto. E aqui eu tenho algumas observações que nós fizemos aí em aulas anteriores. Nós vimos, por um exemplo, que quando eu tenho o I, eu posso estar trabalhando com he ou she, vai depender de quem disse isso. Então, quando eu digo não estou nem aí, eu não ligo, I don't care, quem foi que disse esse eu? Esse eu foi dito por she, ela. Então, é por isso que nós temos aqui, ó, she. Então, não temos como, infelizmente, cancelar por aí, né? Não, temos que usar uma outra linha de raciocínio. Bom, se não sai pelo pronome, provavelmente sai pelo tempo verbal. Na questão tempo verbal, advérbio, nós vimos que quando uma ação está no presente simples, tá? Automaticamente nós vamos utilizar o passado simples. Por isso, eu sei que don't é presente e esse auxiliar de presente, ele vai ser um auxiliar de passado na negativa did. Então, nós, com isso, vamos eliminando, tá? Até chegarmos em duas situações. Vamos lá. A primeira é essa e a segunda é essa. Essa daqui é a abreviação de would, né? E ele é uma abreviação que indica condicional. Eita, professor, será que... Muito bem, tá? Então, resposta correta, letra C. Eu não ligo, disse Helga. A Helga disse que ela não ligava. Por isso que a resposta é letra D, de finger, né? Finger que é dedo. Muito bem, mais um texto. E aqui o que é que ele vai dizer? Aqui ele já está nos dizendo o seguinte: o discurso indireto, né? Correção da atividade que ficou aí para casa. O discurso indireto. How did you get the name? Agar the horrible. Está dizendo Agar o horrível? Observe que nós temos uma pergunta. É o primeiro item que você tem que ter em mente. Eu tenho aqui uma pergunta. Como é que é o verbo perguntar? Tá? Como é que o verbo é perguntar? Tá? Primeiro item. Por isso que somente por essa estruturação, eu já sei que vai ficar he asked, né? He asked. Tudo bem? Você vai transformar o passado simples,
Ó, o passado simples vai transformar no discurso indireto no passado perfeito. E o passado perfeito é a presença desse auxiliar para todo mundo, mais um verbo no particípio passado. Esse verbo principal no particípio passado. Portanto, resposta correta, letra D. Muy bien. Mucho gusto, Gabriel. Muchas gracias. Agora nós vamos dar uma relembrada sobre o Report Speech, parte 2. Né? Professor, eu não lembro desse conteúdo aí, não. A gente viu ele? Com certeza. Esse aí é o discurso, né? Chamado de discurso indireto. Esse discurso indireto, ele comporta várias informações. Vamos lá, que hoje é dia. Today is a good day. Hoje é um excelente dia. Primeiro item que eu tenho que lembrar. Usamos o discurso indireto para relatar o que aconteceu em um diálogo, sem que precisemos usar aspas ou fazer citações. O reported speech faz com que o texto ele fique mais bonito, mais organizado, né? Mais fácil de ler. Certinho, meus ilustres. Professor, então eu posso dizer que o discurso indireto, eu vou relatar o que aconteceu usando as minhas próprias palavras. Por isso é que eu não preciso usar as aspas, citação, porque eu vou ter um texto mais dinâmico. Por quê? Porque eu tenho a própria autoria. Sendo assim, olhe o comportamento de uma sentença no discurso direto. Quem disse o quê? Ele disse, eu não quero ir para a escola. He said, I don't want to go to school. He said, I don't want to go to school. Eu não quero ir para a escola. Quais são as transformações que eu vou observar para fazermos o discurso indireto, né? Para fazer um discurso indireto. Com certeza, Gabriel. Com certeza. Então, olha só. Vamos relembrar algumas coisinhas, né? Primeiro, saindo do direto e indo para o indireto, eu já sei que o I pode se transformar em he ou em she. Vamos dar uma olhadinha primeiro nesse? Vamos lá, para saber o que eu vou fazer. Vamos lá. Primeiro, professor, eu estou observando que as aspas, os dois pontos, já estão me garantindo que aqui é um discurso direto. Perfeito. Tá? Mas quem foi esse eu? Quem foi que disse eu não quero ir? Esse eu foi dito por esse rapazinho aí, ó. Ele. Tá? Ele disse, eu não quero ir. Bacana até aí, jovens? Beleza, então a primeira transformação. Bom, passamos da primeira transformação, eu tenho que lembrar a questão do tempo, do advérbio, do pronome, tá? Outros pronomes, tipo pronome possessivo, pronome demonstrativo. Será que eu tenho isso? Não tenho. O que é que acontece? Ele vai tão somente me dizer o seguinte, pay attention, guys. Você vai agora lembrar do tempo verbal. O don't é auxiliar de que tempo verbal? O don't, ele é presente simples. Eu sei que na tabelinha, envolvendo tempo verbal, quando eu saio do presente simples, eu vou para o passado simples. Sendo assim, a minha transformação vai até aí. Eu vou sair do presente
don't, e vou para o passado, olha só, did not, por conta de estarmos falando da negativa. Então, você vai sair do discurso direto para um indireto, fazendo essa transformação. Então, você vai dizer que he said he did not want to go to school. Ele disse que ele não queria ir para a escola, tá? Observe que é ele, não quero, eu não quero, ele não queria. E todo o restante da estrutura fica preservado, meus ilustres. Tá? Aí é uma das maneiras que nós temos de trabalhar essa parte. Muito bom dia, Daniel. Essa parte envolvendo discurso. Então, vamos lá. Primeiro item, discurso direto e indireto. Quem é o mais trucado, parado? É o discurso direto. Por quê? Porque eu estou reproduzindo o que alguém falou. Eu estou reproduzindo o que alguém falou. Por isso que ele vem na qualidade das sinalizações, normalmente vem com aspas, ponto e vírgula, travessão, tracinho. Dá para dizer que aquela palavra ela não é sua, mas ela é de uma outra pessoa. Quando eu vou transformar para o discurso chamado de indireto, é uma linguagem mais bonita, organizada, fácil de ler, porque ela é autoral. Se ela é autoral, eu estou repetindo com as minhas próprias palavras, né? Minhas próprias palavras, certinho? Aí, nesse caso, eu vou ter uma leitura mais dinâmica, tá? Então, por isso, eu não vou precisar usar aí a separação com pontos, sinalizações, etc. Mas qual é o problema? What's the problem? What's the matter? O problema, senhores, é que eu tenho transformações a serem observadas. A primeira delas, o próprio sujeito, quem disse, quando ele diz assim, eu ou nós, entendeu? Eu tenho que trocar esse pronome aí. Segundo item, tempo verbal. Terceiro item, se tem pronomes demonstrativos, se tem pronomes possessivos e advérbios e locuções adverbiais. Essas são as transformações. O pessoal da primeira série, na segunda série, terceira série, vão ficar revisando todas essas possibilidades. Olha a primeira lá. Quando você sai de presente simples, você deixa o tempo no passado simples. Professor, tem auxiliar? Temos. Na parte da negativa, nós trabalhamos aí com o do e com o does. Tá? Auxiliar de passado simples também a partir da negativa, interrogativa, vai ser quem? O did. Tá, ó, did. No simple past, nós vimos que a partir da negativa eu trabalho com did. No passado perfeito, em todas as formas, afirmativa, negativa, eu vou trabalhar com o auxiliar read, mais um verbo no particípio passado. Tem auxiliar de futuro simples? Temos. Em todas as formas, eu vou utilizar o will, tá? E o condicional, eu vou usar o would. Voltando ao operacional condicional no discurso direto, com o would, você deixa o discurso indireto com ele mesmo. Então, não há de se falar em transformação temporal. No present perfect tense, nós vimos que eu vou trabalhar com dois auxiliares mais um verbo principal no particípio passado. Transformando esse no passado perfeito para o indireto, que é a utilização do verbo have no passado, mais um verbo principal no particípio passado. O único que não vai mudar é esse would, né? Ele é tranquilão, certinho? Mas você vai verificar que quando nós temos o passado perfeito,
A semelhança do que acontece com o would é o passado perfeito. Passado perfeito, ele fica passado perfeito. Então, você também não muda. Present continuous, esse é tranquilo. Por quê? Porque você vai trabalhar com os auxiliares am, is, or, mais um verbo, mais ing. Quem vai passar a modificá-lo é o auxiliar aqui, ó, was ou were, mais o verbo, mais ing. Então, você sai do presente contínuo e vai para o passado contínuo, por um exemplo. Alright? Imperativo, gente. O imperativo é você começar a ação com o verbo. Tá? Tudo bem? E o infinitivo é você começar com o to mais verbo. E aqui tem alguns segredinhos. Se for, no caso, um imperativo negativo, eu vou colocar o not. Vocês vão lembrar desse not, tá? Tipo nó, né? Mas é o N-O-T, tá? Not. Tudo bem? Então, essa daqui é uma tabelinha bem enxuta, que eu sempre gosto de colocar, para você que depois vai rever a aula gravada, para você que um dia vai acessar essa aula via internet, né, no YouTube. Tudo bom, Evelyn? Tá? Para você que vai depois estudar via internet, tá atrás do material, tá aqui, eu já coloco no ponto para você ficar sempre revisando e encontrar essas disposições aí de uma forma bem tranquila, tá? Porque hoje você é cobrado dentro do pressuposto de estrutura. Tipo, essa estrutura aqui, ela serve para quê? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? O que é que ela faz de impacto, não é? Quando eu trago para a linha de entendimento da nossa língua portuguesa. Então, tem aqui o primeiro item, não é, a ser trabalhado. Se você observar, nas letras A, B, C, D e E, ele deixou o espaço para você fazer algumas transformações. Tá? Quais transformações? There is a butterfly in my garden. Tá? Há uma borboleta, tem uma borboleta no meu jardim. I said a butterfly in my garden. Se você observar, ele já deu a frase toda montada e ele quer tão somente que você coloque essa estrutura de verbo auxiliar, que é o verbo be, mais um segundo verbo. Certinho até aí? Tá? Então, ele vai pedir que você saia do discurso direto, indo para o discurso direto. Aqui tem uma coisa boa, nós temos o verbo there is, né? Verbo there is. Esse é o verbo there to be, né? Esse é o verbo there to be. Nós sabemos que ele pode ser there is, there was, presente passado singular, there or e there were. Presente passado plural. Esse é o nosso verbo haver no sentido de existir. Haver no sentido de existir.
Beleza, beleza, muito, muito, muito bom. Estava aqui aguardando as respostas dos senhores. A partezinha prática, dei a dica aí do verbo there to be, que é o verbo haver no sentido de existir, mostrei como era que o passado, né, o presente, é aquela troca. Teoria, prática, prática, teoria. Nós estamos agora no feitio dessas questões. Não esqueça que no final desse slide tem lá a cartelinha do para casa, tá? É a nossa deixa. Então, na aula da semana que vem, sexta-feira, eu vou iniciar igual essa de hoje, fazendo a resolução da tarefa para casa, que eu passei aí para vocês na semana passada. Tem lá na segunda cartelinha, onde tem roteiro da aula, você tem lá o objeto, né, de estudo, as habilidades, né, o que é que tá, os objetivos, e nós temos a tarefa para casa. Muito bom dia, Ribeiro Galhota e Santa Rosa do Piauí, tá? Então, para você que respondeu, vamos fazer a conferência. Olha só, I said, there was, eu falei que, there was, nós tínhamos uma butterfly, borboleta, in my garden. Se eu tenho a abreviação de will, quando ela vem para o outro lado, você vai colocar o would, tá? E vai colocar o verbo ver, would see. She said she would see me later, né? She said she would see me later. Ela disse que ela me veria mais tarde. We are very sad. They told me né, que elas estavam muito tristes. He asked me if, se eles podiam ir, né, ó, podiam ir, go, se eles podiam ir, go, ó, could go, tá? Se eles podiam ir, certinho? Então, não vos esqueçais da presença, olha só, desses tempos aqui que nós estamos trabalhando. Então, para você que está trabalhando conosco aqui desde o início da primeira aula, pessoal que está chegando agora, pessoal que conectou agora, pessoal que estava com pane de energia aí na sua escola, tá? Olha só, nós fizemos até aqui e estamos na parte de resolução de questão. Tudo bem? Então, a abreviação de will, nós já sabemos que aqui nós vamos trabalhar com would, tá? E coloca dance, conferindo o gabarito. There was, would see, were, could go e would dance. Se você fez assim, com toda a convicção, questão correta. Eu faço uma, você faz a outra. Para tanto, eu vou pedir aí meu ilustre diretor 2 minutinhos para a resolução da questão.
Muito bem, vamos lá. Saindo do discurso direto, indo para discurso indireto, for questão de nossa prova, linha de ação vai ser essa. Primeiro, vou observar se esse eu, no discurso direto, vai ser he ou she no discurso indireto. Percebemos que quem disse foi Mary, por isso que aqui por isso que nós vamos usar o she. Ele vai operacionar agora em cima do tempo verbal, tense. Tempo verbal do número 1, você sai de will e vai para would. Por isso que a resposta correta seria a letra C. Outro negocinho que ele deixou utilizar aí foi o tomorrow, que quer dizer amanhã. E quando isso acontecer, você vai trocá-lo por the next day, no dia seguinte, ou the following day. Vocês vão ver isso, essas transformações nós temos na tabela da aula da semana passada, eu coloquei para vocês. Levando agora em conta o item 2. Item 2, nós já vimos que Tina foi quem falou, por isso que você vai utilizar o she, porque quem falou foi a Tina. Tina disse que ela, tá? E agora nós vamos verificar que o tempo aqui a ser utilizado, ele é presente. Então, olha só. Quando você sai do presente perfeito, nós vimos que sair do presente perfeito é operacionarmos com o passado perfeito. Então, basicamente, os senhores vão apenas trocar o auxiliar. Por quê? O verbo em questão aqui é o verbo to go. O passado dele é went, participio passado, gone. Então, ele vai ficar gone. Então, não fica went, fica gone, gone. Entretanto, o auxiliar de presente, ele vira passado. Qual é o passado de have? Tá? Por isso que ele vai ficar letra B. Então, resposta letra C, resposta letra B de bola, tá? Gabarito, confere. A Mary, eu viajarei, né? Eu viajarei tomorrow. Tá? Mary said that she travel, né? Então, eu viajarei tomorrow. Tudo bem? Observe aqui que essa circunstância aqui, ela é uma circunstância de futuro simples. Abreviação sujeito LL. Poderíamos ter também a forma want, tudo bem? E essa outra aí nós estamos trabalhando com o presente perfeito. Então, a resposta correta, tudo bom? João Vitor Souza, muito bom dia. Parabéns, Gabriel. Participação sempre muito bem-vinda. Segundo bloco de questões 3 e 4, pede para você observar aí as transformações temporais para a resolução e feitio da questão. 2 minutos na tela, por gentileza.
Vamos juntinho aqui, muito obrigado. Vamos lá. Discurso direto e indireto. Turma, pratica aqui com a gente. Para você já estar estudando por tabela, né? Praticou aqui, entendeu esse conteúdo, visualizou os modelos de questões que são contemplativos de nossa prova. Outro detalhe, hoje, dia 30 de setembro, você pode ter certeza que esse conteúdo vai nos fazer companhia até o final do ano. Então, nós temos... E ele é um conteúdo que exige conhecimentos de outros conteúdos. Nós temos aqui, por exemplo, o objeto de aprendizado de hoje, discurso direto, mas eu tenho que lembrar tempos verbais, eu tenho que lembrar os temporalizadores, os modais, eu tenho que lembrar os auxiliares, não é? Tenho que lembrar a questão de pronomes pessoais. Então, tudo isso entra nesse pacote. Vamos lá. Primeiro, nós já percebemos que quem disse eu comi pão no jantar foi o Charles. Por conta disso, você vai colocar aqui, ó, que quem disse isso foi Charles. Tá? Bread é pão. Observe que quando ele disse esse menino aqui, ó, ele faz parte do verbo eat, que é o verbo comer. Passado dele e o participio passado dele, eaten. Tá? Bom, quando ele usou isso aqui, ele me garantiu que no discurso direto eu vou sair de uma situação de simple past e nós vamos para o que chamamos de past perfect. De past perfect, que é o passado perfeito. O passado perfeito. Tá? Passado perfeito, você tem aqui uma armadilha, ó. Isso não vai. Você analisar, ele tentou fazer isso aqui, ó, confundir com o final do verbo. Tá? Quando eu utilizo esses auxiliares, significa dizer que o verbo tem que estar no particípio passado, ó. Verbo principal no particípio passado. Por isso que a resposta aí, letra C. Tá? Quando ele disse I'm going, ora, você sai de presente e vai para o passado, gente. Ele utilizou aí verbo to be, am. Obviamente, você vai para o to be, was. Tá? Was. Então, letra A, resposta correta. Gabarito bate, né? Eu vou para Sydney. A Linda disse que ela ia para Sydney, né? Que ela ia para Sydney. Mary and Carlos, we have many cars. Ela diz que nós temos, né? Ó, temos muitos carros. Olha lá, temos muitos carros. O que é que chama a atenção aqui? Ele sai de presente e tem que ir para o passado, né? Então, sempre quando você tem discurso direto, presente, né? Vamos supor que eu tivesse qualquer um desses dois. Quando você vai para o discurso indireto, você, ó, transforma isso aqui para passado. Tá? Passado disso aí é esse moço. Por conta disso, seria a letra C. Resposta correta, gabarito bate, né? Mary and Carlos, we have many cars. Nós temos muitos carros, né? Nós temos muitos carros. O Gil disse que a Maria e o Carlos disseram que eles... Cuidado, uma transformação bacana que tem aqui também, a ser observada, é o we. Você vai transformá-lo pela terceira pessoa do plural. Você sai da primeira do plural e vai para a terceira do plural, que eles tinham
tinham muitos carros. Por isso, a resposta correta, letra C. Certinho? Pessoal de Eliseu Martins pedindo aí para nós retornarmos ao slide anterior. 1 minuto para print de tela, por gentileza. Meu diretor, deixa 1 minutinho aí, o pessoal lá de Eliseu Martins vai printar essa tela. Muito bem, pessoal maravilhoso aí de Eliseu Martins 3, tudo certo? Podemos avançar, meus ilustres? Estamos aqui, gente, muito bom dia, Tatiele Araújo, seja muito bem-vinda, Tatiele aí falando conosco através do chat do YouTube, sempre bom ter vocês aqui comigo. It's a pleasure for us, é um prazer para cada um de nós, muito thank you, Eliseu Martins aqui no IPTV, nos dando aí o approve, vamos adiante. Nós estamos fazendo aqui o processo de resolução da parte teórica em modelos de questões. Né? Estamos aqui verificando várias possibilidades que vão servir como anteparo para que sirva de linha de raciocínio para as nossas provas, meus ilustres. Então, vamos lá. Qual é o tempo verbal utilizado agora? Aqui, ó, tempo verbal presente aqui. Outro detalhe que eu tenho que chamar a atenção dos ilustres é no discurso direto a presença de today, que quer dizer hoje, quando sai para o discurso indireto, ele vira that day, aquele dia. Mas muito tranquilo de cair isso aqui em prova, né? Tá. Agora, utilizando-se das informações, vamos lá. Se você tem presente progressivo, você sai para o passado progressivo. Tá? E passado progressivo de am, você vai transformar isso aí em was. A mesma coisa se fosse is. Entretanto, aqui, ele está trabalhando com a abreviação de am. Por isso que a resposta vai ser a letra B de bolacha. Gabarito bate, resposta correta. Pessoal participativo de Queimada Nova. Tudo bom, Thaís? Muito bom dia. Tá, o professor, I'm studying today. Eu estou estudando hoje. The teacher said that she, né, a professora, disse que ela was studying that day, que ela estava estudando naquele dia. Olha, não esquece, transformação do discurso direto para o discurso indireto. Você sai de today, hoje, para aquele dia. Muito bacana. Vamos agora para mais uma bateria de resolução de questões.
Primeiro item a ser chamado a atenção, cuidado, ó, tempo verbal, tá? Então, saindo do discurso direto, indo para o discurso indireto. Vou transformar I em quem? Vou transformar presente perfeito em qual tempo? São as transformações do número 7. Tá? Número 8, da mesma forma, você vai transformar, tudo bem? O I em quem? Você vai sair também do presente perfeito e vai para o passado perfeito. Vamos treinar? Bacana. Olha só. Quando ele disse esse eu, quem disse esse eu foi o Martim, por isso que vira he. Porque quem disse isso foi ele. Saindo do presente perfeito, se esse verbo já está no particípio passado, eu vou trocar apenas o auxiliar de presente por passado. Se está negativo, ele continua negativo, portanto, resposta letra C, gabarito está correto. Porque você vai transformar isso aqui no passado perfeito. É o mesmo que dizer trocar auxiliares de presente por auxiliares de passado. Qual é o auxiliar de passado? É esse aí. O verbo tem a mesma característica, por isso que fica dessa forma. Tá? Martin, I haven't liked pizza. Eu não gostei de pizza. O Martin disse que ele não tinha gostado de pizza. Esse é muito doido, né? Mom, I have never been to London. Eu nunca estive em Londres. Mom said that. She, porque eu vou dizer quem foi que disse isso. Foi a mamãe, tá? Então, por isso que vai ser she. E ela disse que nunca esteve em Londres. Eu vou sair do presente para o passado. Gabarito letra A. Por isso, confere, né? Eu nunca estive em Londres. A mamãe disse, nunca estive em Londres. A mamãe falou que ela nunca tinha, né, ido a Londres. 2 minutos para a resolução dos itens 9 e 10. Mesma linha de raciocínio, senhores.
Muito bem. Trocando I por he ou she vai depender. Trocando o meu por dele ou dela. Trocando presente por passado simples. Vamos lá. As transformações. Esse eu foi o Mike que disse, por isso que fica he. Como foi o Mike que disse, então vou transformar de meu, porque aqui foi eu, o Mike, dizendo, por dele, porque eu estou fazendo referência a ele que disse isso. Transformando de presente para passado, lembrando que o verbo escrever, ele é um verbo irregular, por isso a resposta correta, letra B, tá? Olha aí o verbo escrever, tipo direita, ó. Write, escreveu, e olha aí o particípio passado dele, é irregular. Alright? Verbo escrever. Escrever. Muito bem. Então, letra B de bolacha. Alguma dúvida, gente? Conseguiram visualizar aí? Letra B de bolacha. Até mesmo porque aqui não poderia ser, porque teria que ficar assim, ó. Particípio. Certíssimo? Então eu saio de presente e vou para passado. Muito bem. No item 10, você sai de futuro com will e você vai para o condicional simples. É um carinha do bem, ó. Ele vai ficar com would, assim, ó, lindão. E isso vai ser transformado em he ou she, vai depender de quem disse. Por que ficou he? Porque quem disse isso foi o Harry. Tá? O Harry foi que disse isso aí, ó. Ele. Muito bem. Saiu aqui de futuro simples, vai para condicional simples, ó. Tem que ser a letra A. Tá? Condicional simples. Você vai usar o would mais o verbo no infinitivo sem o to. Por isso, gabarito, confere, letra A. Assim são as nossas transformações envolvendo esses tempos verbais. Vamos lá. Qual é a dica aqui? Todas as vezes que você tem o verbo modal, tá? Ele vai continuar com o verbo modal. Tudo bem, gente? A diferença é que eu tenho um verbo modal. Esse verbo de modal de presente, ele vira para o verbo modal de passado. Tá? Então, o verbo modal de passado, qual seria? Você sai do can e volta para esse aí, ó. Ele volta para o passado. Então, nessas circunstâncias, se é negativo, ele mantém a sua negatividade. I can't swim. Eu não consigo nadar. Jill said that he could not swim. Que ele não conseguia nadar. Por isso, letra B está correta, gabarito e a nossa linha de raciocínio. Então, uma vez passado, sempre passado, você vai continuar. Uma vez presente, modal no presente, vai para o passado, né? O nosso pai. I won't buy a new car. Eu não comprarei um carro novo. Lembrando que o won't é a forma abreviada de will not. Tá? Chris, my daddy said. Quem disse foi o papai. Por isso, né, vai ser he. Então, do discurso direto para o discurso indireto, você sai de will e vai para would. Onde nós temos esse will? Forma abreviada want. Tá? Por isso que é de will not. Ó. Então, você vai transformar isso aqui na negativa. Isso aqui na negativa, forma abreviada, letra C.
O nosso pai disse, eu não comprarei um carro novo, e o meu pai disse que ele não compraria. Esse não compraria é representação através da letra C, gabarito está correto, porque você vai sair de will para would. Você vai sair de futuro simples para o condicional simples. Alright? Certinho, senhores. Discursos direto e indireto e modelos de resolução de questões. Então, na aula da semana que vem, nós vamos iniciar com a resolução das questões que estão aí nesse slide para casa. Os slides estão na segunda cartelinha. Anota a tua dúvida. Eu te espero na próxima semana.